Olá, queridos, graça e paz, bom dia, como estão? É bom estar aqui mais uma vez com você. Bom, mais uma vez nós podemos estar juntos para poder estar aprendendo das Escrituras, né? Nós, no horário do almoço, nós temos aprendido sobre a salvação completa. E hoje eu quero mudar um pouquinho o tema, né, sobre a salvação completa. Por que seremos condenados? Por que as pessoas serão condenadas? Por que as pessoas serão lançadas num lago de enxofre? Como diz lá em Apocalipse capítulo 11, capítulo 20, versículo 11, em diante até o 15. Por que isso vai acontecer? Por que será, né, queridos? Eu quero compartilhar aí, agora já são 12h12, quero ir até 1h10, 1h20 mais ou menos. Se você puder ir colocando, já estamos com a Domélica, a Emiliane está aí conosco. Fran, oi Fran, tudo bem? Deus te abençoe. José, Deus abençoe vocês. Quero compartilhar essa palavra, querido, que eu acredito que vai ser muito boa, né? Nós temos ouvido muitas coisas no mundo, não só aqui dentro do Brasil, mas toda a Europa, Estados Unidos, em outras áreas. Isso nos preocupa, no sentido, o que será de nós amanhã, o que nos espera, quais são as decisões que temos que tomar. O que acontecerá até o mês de maio, mês de abril, segundo o plano global, segundo essa nova ordem mundial que está se estabelecendo, o que vai acontecer pós-pandemia, né? Se haverá uma pós-pandemia, eu acredito que não, que virá outra pandemia. Há rumores de uma pandemia muito mais letal até maio, abril. Então, querido, o que realmente me dá fé, o que realmente me dá paz, o que realmente me dá segurança, o que realmente está trazendo para mim uma vida, uma vida colocada na presença do Senhor. Então, querido, isso tudo nos preocupa, né? Porque muitos cristãos, eles estão vivendo a vida focado naquilo que é a pandemia, nas suas recessões econômicas, naquilo que é a política, e não estão percebendo as profecias. Então, eu te convido a não perder hoje à noite a live, das 21 horas. Nós vamos falar especificamente sobre isso, né? Sobre o que as Escrituras diz que vai acontecer ali em Apocalipse capítulo 13, sobre essa nova ordem mundial, sobre o plano global para 2030, que veio para eles anteciparam para 2020, sobre alguns rumores que estão no mundo, e eu acredito que você deveria se preparar para isso. Então hoje eu gostaria de falar sobre por que seremos condenados, por que seremos lançados no lago de fogo, né? Algumas pessoas, elas não sabem, pastor, por que as pessoas serão lançadas no lago de fogo eternamente, né? Nós estamos falando da salvação completa, e a salvação completa é ser livre, primeiro, da condenação eterna, que é esse lago de fogo, né, eternamente. Segundo, ser livre da disciplina do milênio, que seria os 1000 anos, e para ser livre da disciplina do milênio, eu preciso estar reinando com Cristo. Mas, querido, se você não for um vencedor, não for levado direto para o trono e ficar aqui nos 7 anos da grande tribulação, onde o reino do anticristo vai se estabelecer, e depois ficar aqui no milênio, no reino de Cristo, sendo disciplinado, mesmo assim você tem a salvação eterna, né? Você não será lançado no lago de fogo por um pequeno motivo. Mas por que as pessoas serão lançadas no lago de fogo? Porque elas serão condenadas eternamente, né?
Então, é a maldade do coração de Deus. O que realmente é a verdade? Eu quero tentar, com alguns 5, 6 textos hoje das Escrituras, até aí 1:10, 1:15, poder explicar isso para você, e nós entrarmos num contexto e quem sabe aqui juntos fazer uma oração para que as nossas famílias sejam alcançadas. Então abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, ele vai trazer 3 contextos importantes nesse texto, 3 ou 4 mais, né? Primeiro, fiquei até tarde acordado estudando, querido, e mais algumas coisas, e estou muito cansado hoje, mas vamos lá, nosso encargo é ensinar. A palavra do Senhor diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 até o 12, Deus vai revelar algumas coisas. A primeira coisa é que Paulo está escrevendo essa carta por volta do ano 70, por volta do ano 60, 58. E ele escreve essa carta aos Tessalônicos, aos Tessalonicenses, uma cidade a qual ele ficou 3 semanas só lá, ministrou, e ali se abriu uma grande igreja, uma igreja pelo qual, diz Paulo nas suas cartas, uma igreja comprometida com o Evangelho. Mas também a Bíblia diz que por eles estarem tão comprometidos, com tanto pouco tempo, eles ficaram com Paulo só 3 semanas, eles começaram a se perder, dizendo: olha, Jesus volta amanhã, Jesus está voltando, vamos abandonar trabalho, vamos abandonar tudo, que Jesus está voltando. E aí Paulo precisa então escrever essa carta, a segunda carta, para desfazer uma mentira que alguns homens distorciam a verdade, e também colocar princípios na vida dos Tessalônicos. O primeiro princípio é que a vinda do Senhor não estava próximo daquela época, que isso já se faz 2000 anos, então quer dizer que estamos próximos agora, que que não era para eles ficarem perturbados naquela época com palavra, com espírito ou com epístolas, alguém que escrevesse uma carta dizendo que fosse o próprio Paulo, mas que eles não mudassem o pensamento, mas que eles ficassem firmes, crendo na volta de Jesus Cristo no seu tempo. Depois ele diz que o filho a volta do Senhor não poderia vir antes que se manifestasse a apostasia. Nós aprendemos já aqui no nosso canal, né, na Escola de Ensino Ministério, que a apostasia é desligar da verdade, desligar da palavra profética, é se afastar daquilo que é importante, daquilo que é primário. Nós aprendemos que a carta que foi escrita, que João, o apóstolo João, na ilha de Pátmos, escreveu à igreja de Éfeso, ele diz: olha, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, se eles deixaram o primeiro amor, porque eles entraram na apostasia. Então, deixar o primeiro amor, deixar o amor, que é o próprio Deus, que é a manifestação de Deus para conosco, é realmente perder o primeiro amor, é a apostasia. Então, a partir deste momento, nós vamos ler alguns textos, onde nós vamos entender porque algumas pessoas serão condenadas ao lago de fogo eternamente. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por esses irmãos que nos acompanham, que estão aqui aprendendo, estudando as Escrituras gratuitamente. Temos liberado palavras dessa mesa, estamos aqui com a palavra de Deus aberta diante de nós, as suas Escrituras, a sua verdade, o verbo que se fez carne. E o teu Espírito vai saltar a revelação ao nosso Espírito, nos edificando, nos colocando sobre coluna, nos colocando na presença do Senhor. Por isso nos ajude agora, Senhor, a se levantar, a ter os olhos voltados para Ti, que nada que seja notícias possa nos tirar do principal, que é o Senhor. Nós colocamos o nosso coração e cremos na autoridade do nome de Jesus que o Senhor é Deus, não há outro Deus como o Senhor. Por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que alimente o nosso coração e a nossa fé, e que nesse dia chamado dia 26, ao meio-dia, nós possamos ser alimentados pela sua palavra de uma forma sobrenatural. Muito obrigado, nós te louvamos e eu abençoo todos os irmãos, e essa bênção é na autoridade do nome de Jesus para cada casa e cada família. Muito obrigado, hoje para todos sempre, amém. Amém, querido? Então vamos lá. Então, partindo daqui desse princípio, né, da apostasia, como diz aqui o texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu estou lá no versículo 3, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, e o filho da perdição. Esse é o próprio anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, é o próprio anticristo.
O anticristo é uma pessoa, nós aprendemos ontem à noite já quem é ele, né? Se você não está estudando conosco pela noite, né? Entra aí na live aí abaixo, eu estou com essa mesma camisa, né? Foi ontem à noite, então assista quanto tempo nos resta. Essa última live vai falar desse anticristo, quando ele se manifesta, quando ele vai se colocar presente, quando ele vai estabelecer uma nova ordem mundial, né? Nós já temos aí 9 famílias no mundo que são detentoras de praticamente 90% da riqueza do mundo, e eles controlam o mundo. Então, com essas 10 nações que comandam o mundo, vão dar essa autoridade ao anticristo, né? Que ele vai se estabelecer, ele vai estar liderando o mundo, controlando todas as redes sociais, né? Economia, religião, política, ética, moral, filosófica, tudo será controlado por ele. Então, antes que ele se levante, antes que ele apareça, antes que Jesus volte para essa terra, precisa primeiro que estabeleça apostasia, e depois se levante esse anticristo e ele lidere a terra, comande a terra, persiga a igreja, mate a igreja que ficará aqui na terra, mas o vencedor subirá antes que ele se manifeste. Nós vamos aprender isso. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar porque as pessoas serão condenadas ao lago de fogo eternamente, para a eternidade, tá? O lago de fogo é um atormento que a pessoa receberá eternamente, um atormento de dor, agonia e tristeza, por ter não aceitado algo a qual o Senhor estabeleceu sobre o mundo. Então, ele vai dizer aqui no versículo 4... esse anticristo, quando ele se levantar, ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, todos os tipos de religião, ou se adora, tudo aquilo que é adorado, e de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Fiquei 3 semanas com vocês, porém nessas 3 semanas eu ensinei vocês. Versículo 5 a 6, agora ele começa a detalhar aquilo que eu quero dizer a você. Ele vai dizer: e agora vós sabeis o que o detém, o que segura o anticristo, o que não permite que o anticristo se levante e diga: olha, vamos governar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele diz: para que o seu próprio tempo ele se manifeste. Quando isso que o detém, quando isso que está detendo esse anticristo for tirado da terra, então ele vai se manifestar. Lembrando que já existe o que eu vou ler agora no versículo 7, ele diz: porque já o mistério da iniquidade opera. O mistério da iniquidade, nós sabemos que é o espírito do anticristo, o espírito diabólico. Nós temos o Espírito Santo. Presta atenção, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito do nosso Cristo, do Rei, do nosso Yeshua HaMashiach, o verdadeiro Cristo. Mas existe também no mundo o espírito do anticristo, aquele que vai trazer o anticristo. O Espírito Santo prepara o ambiente para trazer Cristo. O espírito do anticristo prepara o ambiente para trazer o anticristo. Você precisa entender isso, querido. Adriana, seja bem-vinda. Adriana Teles. Então, querido, existem 2 espíritos manifestando dentro da igreja, dentro do mundo, né? O espírito do anticristo que já opera, né? E somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, no versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, e ele vai dizer que existe então, presta atenção, querido, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, que o Espírito do Senhor testifica ao meu espírito que sou filho de Deus, mas também tem o espírito do anticristo, que testifica ao coração desses homens sanguinários, que também eles são filhos de Satanás, ou filhos da ira, e um deles será o anticristo. Então o Espírito Santo prepara a igreja, prepara os corações, prepara as pessoas para que receba Cristo, né? Ou na verdade nós vamos subir juntamente com Cristo, desceremos. Mas o espírito do anticristo prepara o ambiente, prepara o governo mundial, prepara a religião mundial, prepara a economia mundial para receber o anticristo, para comandar essa terra. Então nós temos 2 espíritos sobre a terra. Claudei, Neres, seja bem-vindo. Nós temos 2 espíritos sobre a terra atuando nesse exato momento. O Espírito Santo, que atua a nosso favor, cuidando de nós, nos dando direção, livrando o Senhor do nosso coração da maldade, amando um ao outro. Mas também tem o Espírito do anticristo, que está aí para destruir tudo aquilo que se adora, tudo aquilo que é adorado como Deus. Amém, querido? Você está comigo, né? Vai prestando atenção que essa palavra, ela tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida, tá? E com aqueles a qual nós vamos pregar. É uma maneira fácil de você levar o Evangelho para as pessoas. Então, querido, no versículo 8 até o versículo 7,
fala-se do filho varão, fala-se do rapto dos vencedores, fala daqueles que serão tirados da terra e levados para o trono, né? Antes dos 7 anos da grande tribulação. Por quê? Porque o filho varão, cheio do Espírito Santo, é o que retém o anticristo, é o que retém ainda o Espírito que agora opera, porque ele vem tentar operar na minha vida, mas eu, por ser vencedor, por conhecer as Escrituras, por negar a mim mesmo, por estar pronto a morrer por Cristo, eu rejeito o Espírito anticristo e eu retenho ele, eu detenho ele, eu empurro ele, eu não aceito ele diante da minha vida e nem daqueles a qual estão me ouvindo agora e a igreja a qual eu sou pastor. Então esse espírito anticristo está tentando corromper o meu e o seu coração, mas o Espírito Santo está nos coordenando através da palavra, para que nós não venhamos se perder. Amém, querido? Então no versículo 8 começa a palavra que eu quero ministrar para você hoje, agora na hora do almoço. Salvação completa, porque seremos condenados, porque algumas pessoas nesse mundo serão lançadas no lago de fogo eternamente, aonde também será lançado em vida o anticristo, o profeta, o falso profeta, e depois Satanás e os seus anjos e demônios com ele. Versículo 8 então, vamos partir deste ponto aqui. Esse versículo 8 também está determinado lá em Daniel 7, do 10 a 11, ele vai dizer: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então esse anticristo, ele será aniquilado pelo sopro da boca do Senhor Jesus, e pela vinda dele, quando ele vir para a terra, ele vai destruir o anticristo. O anticristo, pessoa, homem, entendeu? Homem, líder, que estará com Satanás dentro dele, comandando a terra. Ele diz então, versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A volta de Jesus no final dos 7 anos da grande tribulação será a destruição do anticristo. Versículo 9, agora ele vai explicar como o anticristo vai se manifestar, quem vai manifestar ele, como ele vai agir. Versículo 9, Marli Mendes, seja bem-vinda. Ele vai dizer: e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, segundo a sua estratégia, segundo a estratégia mundial de Satanás, segundo o espírito do anticristo que já opera no coração desses líderes mundiais, com todo poder, quer dizer, ele terá poder de manifestações sobrenaturais, fará sinais, a qual enganará o mundo, e prodígio de mentira. Porém tudo que ele opera vem através de uma mentira, porque não é verdade. 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, para aqueles que perecem, os que já estão perecendo e não sabem que estão perecendo, os que já estão caminhando para a condenação eterna e não sabem que estão caminhando para a condenação eterna, aqueles que já estão sendo enganados por poder, sinais e prodígio de mentiras. Ele diz: e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam. Agora eu quero que você anote aí na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Olha só: e com todo engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu quero novamente enfatizar essa palavra, o amor da verdade para não se salvarem. E aqui a palavra salvarem é a salvar da vida, da condenação eterna. É salvarem da condenação eterna, do milênio, da disciplina do milênio, mas principalmente da condenação eterna. E ele vai dizer: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, o poder de sedução, o poder que vai seduzir para os que creiam na mentira. Por eles não receberem o amor da verdade, então será dado a eles uma sedução para crerem na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então você percebe que há um pêndulo.
você percebe que há algo que o Senhor nos oferece, o amor da verdade, para que nós possamos crer no amor da verdade, para que nós possamos viver por esse amor da verdade. E ele diz: mas aquele que não receber o amor da verdade, então será enviado a ele uma oportunidade, um poder sedutor, que vai levar eles a crerem no espírito da mentira, a ponto de serem julgados porque não creram na verdade, antes tiveram prazer. Por causa desse poder sedutor, eles terão prazer no espírito da mentira. Está aí comigo? Fala alguma coisa aí, querido. Você que está comigo, escreve alguma coisa aí, escreve amém pelo menos. Isso. Se você estiver comigo, escreve amém aí pelo menos. Fala: estou aqui, pastor. Por que isso é importante, querido? Porque teve alguém que disse: eu sou a verdade. Nós sabemos que em João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor estava dizendo: eu tenho um novo caminho. Esse caminho é o caminho pelo meu sangue, a qual Hebreus capítulo 10, versículo 19 vai dizer: entrai pelo novo e vivo caminho, a qual foi preparado pelo véu do seu corpo. Ele diz: eu sou o novo caminho. Ele diz: e nesse caminho você vai conhecer uma verdade, e a verdade é o amor de Deus sobre nossas vidas, e nesse amor você terá vida e não morte. Está entendendo, querido? Fala que você está entendendo em nome de Jesus. Manda esse link, querido, para todo mundo. Precisamos salvar vidas. Só um minuto. Espero que você entendeu, querido, até aqui. Isso, Domênico. Vai fazendo almoço e vai ligado na palavra e compartilhando com outras pessoas. Então você entendeu? Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele disse: porque não creram no amor da verdade. Então uma pergunta grande que nós deveríamos saber, querido: por que as pessoas serão lançadas no lago de fogo eternamente, serão condenadas eternamente? Aparentemente parece ser injusto isso. Não é, querido. Há uma oportunidade. E a oportunidade, a grande pergunta: pastor, mas o mundo será condenado, pastor, porque eles estão no pecado. Seja bem-vinda, Cátia. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Não, pastor, seremos condenados pelas nossas más obras, por causa do pecado. Não, querido, não seremos condenados. As pessoas não serão condenadas ao lago de fogo por causa do pecado. As pessoas não serão condenadas no lago de fogo por causa do pecado. O pecado, a Bíblia diz que o pecado foi consumado na cruz. O Senhor diz: tudo está consumado. O pecado, toda a taça da ira, todo o pecado, toda a obra maligna, ela foi lançada sobre Jesus. Jesus bebeu a taça da ira. Então o pecado não pode mais me condenar. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que receberam o amor da verdade, mas não foram seduzidos pela mentira. Então, querido, a Bíblia não diz que nós seremos condenados pelos nossos pecados. A Bíblia diz que seremos condenados pelas nossas obras. As pessoas serão condenadas aos lago de fogo por causa das obras, por causa das atitudes que elas tiveram para com Cristo. Presta atenção, haverá 3 grandes julgamentos sobre a terra. O primeiro julgamento será no final das 7 anos da grande tribulação, que chama o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz que todos nós se apresentaremos diante do tribunal de Cristo, daremos conta de tudo que fizemos, através do nosso corpo, bem ou mal. E ele diz que nesse dia será julgado toda a igreja. Os vencedores receberão galardão porque foram vencedores. Os salvos derrotados receberão disciplina. Esse é o primeiro grande julgamento. Será Cristo que vai julgar juntamente com os vencedores a igreja. O segundo julgamento será Cristo sobre a terra. Quando descer
Cristo, os vencedores e a igreja para a terra e estabelecer Israel, vai convocar todas as nações e Cristo vai julgar as nações. Aqueles que são os bodes serão lançados direto no lago de fogo. Aqueles que são as ovelhas que ajudaram a igreja aqui nos 7 anos da grande tribulação, que acolheram a igreja, protegeram a igreja, porque não receberam o sinal da besta. Eles podem até ter recebido, mas mas foram misericordiosos para com a igreja que ficou aqui nos 7 anos da grande tribulação. Esses serão julgados e poderão ficar trabalhando aqui na terra para esse reino chamado Reino de Cristo por 1000 anos. E o terceiro e último grande julgamento já não é Cristo. Então o primeiro julgamento é Cristo, o julgamento das nações é Cristo, mas o terceiro e grande e último julgamento, nós chamamos de julgamento final, ou trono branco, é o próprio Deus. Deus irá julgar a terra, não a terra por completo, porque os vencedores já receberam o seu galardão, a igreja já passou pela disciplina, pagando a sua disciplina, também é vencedor. Vai julgar os incrédulos, aqueles que nunca creram, aqueles que nunca receberam o amor da verdade, aqueles que foram seduzidos pela operação do erro da mentira. Esses serão julgados pelo próprio Deus. Deus os julgará. Por quê, pastor? Porque não receberam o amor da verdade, mas tiveram prazer na iniquidade, foram seduzidos pela iniquidade. Pastor, por que serão condenados? Porque não receberam o amor da verdade, o verdadeiro amor, não receberam o próprio Deus, rejeitaram Deus na pessoa de Jesus. Então preste atenção, querido, olha que doideira, preste atenção. As pessoas não serão condenadas porque pecaram, as pessoas não serão condenadas porque fizeram alguma coisa errada, as pessoas serão condenadas porque não receberam o amor de Deus, que está na pessoa de Cristo. Cristo é a expressão do amor, é a graça, o favor imerecido. Você está aí, querido? Olha que forte isso. As pessoas não serão condenadas porque pecaram ou porque viveram uma vida dissoluta. Não é isso. As pessoas serão condenadas porque não receberam o amor da verdade. Vou desligar aqui. Vocês entenderam, querido? Isso é muito forte, né? Porque as pessoas não serão condenadas porque pecaram. Não. Aqui o texto, 2 Tessalonicenses capítulo 1 até o 11, vai dizer que eles serão condenados ao lago de fogo, a condenação eterna, porque rejeitaram o amor da verdade, porque rejeitaram receber esse amor na vida deles. Independente de que situação eles estavam, eles não aceitaram o amor. Como eles não aceitaram o amor de Cristo sobre eles, o amor de Deus na pessoa de Cristo, então Deus no trono branco os lançará para o lago de fogo eternamente. Como nós podemos perceber isso, pastor? Se nós formos em Romanos 6:23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando eu recebo o amor da verdade, que é Cristo, eu recebo o dom da vida eterna. E eu tenho a vida eterna, então eu sou salvo da condenação eterna quando eu recebo Cristo, o amor da verdade. Porque Romanos capítulo 5, deixa eu ver aqui, vai anotando os textos, querido, vai anotando os textos. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, para mim é um texto maravilhoso, porque ele diz assim: mas Deus prova o seu amor. Qual é a prova do amor de Deus? Ele diz: para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor da verdade, o amor de Deus para com a humanidade foi enviar Jesus. Quando ele enviou Jesus a nós, ele estava provando o seu amor, e provando o seu amor, muitas pessoas rejeitaram o amor. Meu Deus! Entendeu aí, querido? Eles rejeitaram o amor. Quando eles rejeitaram o amor da verdade, Deus enviará a eles. É o próprio Deus que vai enviar a sedução do erro.
Então nós não somos condenados por causa do pecado. Eu vou dar texto, eu vou mostrar o texto para você. Mas olha, vai comigo em Romanos capítulo 2. Se você tiver com a sua Bíblia, vai em Romanos capítulo 2, versículo 1. Deus vai dizer algo parecido e nós vamos estudar esse texto. Ele fala da imparcialidade de Deus, que Deus não é imparcial. Para Deus não há acepção de pessoas. Então as pessoas serão condenadas ao lago de fogo eternamente, querido, não porque Deus é mau. Deus foi imparcial. Deus ele deu oportunidade para todos crerem no amor da verdade, mas alguns rejeitaram o amor. Agora, bota na sua cabeça, a pessoa rejeitou o amor de Deus em Cristo Jesus. Quando eu recebo Jesus, eu recebo o amor, porque ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Então, quando Deus amou, essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é amor. Deus amou, então essa é a natureza. Não tem como Deus odiar o mundo, não tem como Deus odiar as pessoas, porque a natureza de Deus é amor. Pastor, o senhor é louco? É verdade. 1 João 4,8 e 1 João 4,16 vai dizer que Deus é amor. A natureza de Deus é amor, querido. Não tem como, de nenhuma maneira, Deus odiar o homem. Então Deus diz, olha, eu amei o mundo. Então Deus teve uma ação. E qual foi a ação de Deus? Enviar Jesus. Enviar Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Essa foi a expressão, essa foi a ação de Deus. Quando Jesus enviou Jesus, ele provou o seu amor, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, aqui em Romanos capítulo 2, Deus vai dar, Paulo escrevendo aos Romanos, ele dá um conselho para nós. Nós deveríamos atentar para esse conselho. Presta atenção no conselho. Ele diz assim, ó: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas outros, pois tu que julga faz o mesmo. 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Olha a verdade, coloca entre parênteses essa palavra no versículo 2, verdade, segundo a verdade. Por quê? Porque eles rejeitaram a verdade. Ó, os que tais coisas fazem, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que fazeis, és tu escaparás do juízo de Deus. Fazendo tu não vai escapar. Ele diz, ó, despreza tu a riqueza. Ele está dizendo, olha, Deus é rico, e você está desprezando a riqueza. Ó, despreza tu a riqueza da sua bondade. Ele está dizendo assim, olha, você está desprezando a riqueza da bondade do amor de Deus. E a paciência da longanimidade. Deus é paciencioso e ele é longânimo. Ele continua lançando laços de amor para encontrar o coração do homem. E ele diz, ignorando que a bondade de Deus, quando eu entendo, querido, o amor da verdade, quando eu entendo que Jesus é a expressão, é a ação e a expressão do amor de Deus enviado a mim, quando eu entendo que o amor de Deus veio Cristo para morrer no meu lugar, ele diz, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Só quando eu encontro esse amor, quando eu creio nesse amor, quando eu crer, a palavra crer, querido, coloca na tua cabeça, a palavra crer é acreditar, é confiar, é ter convicção na obra completa de Cristo. Quando eu creio que Cristo é a expressão, é a ação e a expressão do amor de Deus para comigo, é o verdadeiro amor de um inocente que morreu por um injusto, que eu sou injusto, pecador, e ele morreu por mim. Então nesse exato momento eu creio no amor da verdade. A minha Bíblia diz que eu tenho a vida eterna, eu sou livre da condenação eternamente. Da condenação, nunca entrarei diante de Deus, e diante de Deus ele me acusará de ter negado o amor de Cristo, de ter rejeitado o amor de Cristo.
sabe? Eu não serei seduzido pela mentira do espírito do anticristo, mas o Espírito de Deus estará habitando em mim e me ajudando a vencer. Está aí, querido? Pastor, por que as pessoas serão condenadas eternamente? Porque eles desprezaram a riqueza da bondade, a paciência e a longanimidade, ignoraram a bondade de Deus, e eles não foram levados ao arrependimento. O arrependimento vem em eu conhecer o amor da verdade, em eu crer nesse amor para comigo, independente da minha vida, se ela é pecadora, se ela é prostituta, se ela é alcoólatra, se ela é drogada, se ela é dissimulada, o que seja, mas quando eu creio nesse amor, o Espírito começa a trabalhar em mim, para transformar a minha vida. Olha o versículo 5, ele vai dizer: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Trono branco. Olha lá. Esses textos você tem que destacar na sua Bíblia. Vou ler de novo. Pastor, porque as pessoas serão condenadas ao lago de fogo, serão condenadas eternamente, à morte eterna. Mas, segundo a tua dureza, o coração duro, e o teu coração impetinente, orgulhoso, soberbo, Deus de si mesmo, independente, ele diz: entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, que é o trono branco, que está lá em Apocalipse capítulo 20, do 12 até o 13, ou do 11 até o 15. Recebeu aí, querido? Está entendendo? Por que é importante nós não falarmos: ó, irmão, você está vivendo em pecado, ó, querido, você está vivendo, olha, não, querido, há um amor de verdade, há um amor de verdade, há um amor sobrenatural, há um amor de um justo que morreu pelo injusto, há um amor que se entregou. Deus te amou e amou o mundo, não amou o seu pecado, não amou só você, amou o mundo, e Ele se entregou por você. Creia nesse amor, independente se a sua vida vai mudar ou não, creia nesse amor. Quem vai mudar é Deus. Nós temos que declarar isso sobre as pessoas, para que as pessoas creiam no amor da verdade, para que elas não sejam seduzidas pelo espírito da mentira, pela sedução da mentira. Versículo 6, ele vai dizer: o qual recompensará cada um segundo a sua obra. Obra aqui, querido, é se nós vamos crer ou não. E se eu creio, eu pratico o que creio. Se eu creio em tal coisa, eu vou representar isso com a minha vida. Por isso que o Senhor diz: crê somente, acredite somente, o restante deixa com Ele, que Ele vai fazer na minha vida. Por isso que Ele está dizendo: o qual recompensará cada um segundo a sua obra. Sua obra foi acreditar? Não, eu não acreditei no amor da verdade, então eu vou sentir prazer na mentira. Eu vou acreditar na mentira, ela será uma verdade para mim. Por que seremos? Salvação completa. Primeiro ponto: como que eu recebo a salvação completa? Sempre crendo no amor da verdade, sempre crendo que Ele me ama, sempre crendo que as minhas obras serão feitas por causa do amor dEle para comigo, sempre caminhando neste amor, acreditando nisso, nunca duvidando. 7. E a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuraram glória, honra incorruptível. A glória e a honra que nós buscamos, querido, é nesse amor da verdade. É uma glória e honra incorruptível, que se chama o Espírito Santo em nós.
mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade. Coloca entre parênteses aí, querido, desobedientes à verdade e obedientes. Olha só, a iniquidade, são obedientes, são desobedientes à verdade, não acreditaram no amor à verdade, mas obedeceram à iniquidade. Está comigo, Adomérica? Quem mais está comigo aí? Bota um oi aí, pelo amor de Deus. Isso que me encanta, querido. Fico feliz demais. Nós temos 3 pessoas na live. Glória a Deus. Se tivesse nenhum, eu faria igual. Sabe por quê, querido? Porque vencedores são poucos. Aqueles que querem conhecer a verdade, aqueles que querem ter revelações profundas da palavra, aqueles que querem crer no amor da verdade, mesmo que a sua cabeça esteja forca, porque somente os vencedores chegaram lá. Então, querido, nós somos esse vencedor. Se você está aqui comigo na live, você é um vencedor, tá? Eu declaro isso sobre a sua vida, você é um vencedor. Você é um vencedor porque você creu no amor da verdade, o amor dele para com você. Eu declaro isso na sua vida. Versículo 9: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem. Que faz o mal, primeiramente aos judeus e também aos gregos. Glória, porém, e honra e paz. Glória, porém, honra e paz. Versículo 10: glória, porém, honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente aos judeus e depois aos gregos. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Entendeu que forte isso, querido? Porque as pessoas serão condenadas ao lago de fogo, à morte eterna, porque rejeitaram, não aceitaram a Cristo, o amor da verdade. Então o Pai vai dizer a essas pessoas que serão lançadas no lago de fogo, porque rejeitaram o amor dele, que foi enviado na vida e na pessoa de Jesus através do Espírito Santo. Essa é a grande verdade, querido. Essa é a real verdade que deveria ser pregada. As pessoas serão condenadas porque não aceitaram o amor. As pessoas serão condenadas porque não viveram o amor. Então, pastor, as pessoas não serão condenadas pelo pecado? Não! As pessoas serão condenadas porque não aceitaram o amor da verdade. Eu vou provar isso para você. Vamos lá para o texto. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11 até o 15. Cinco pessoas, glória a Deus, feliz demais, muito contente, com meu coração desesperadamente contente por vocês, querido, muito obrigado. Eu sei que Deus não transforma o mundo com multidão, Deus transforma o mundo com vencedores, amém? Olha o texto, nós vamos aprender como será o juízo final. O texto aí de Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15 diz: o juízo final. Alguns dizem o trono branco, em algumas bíblias. No capítulo 20, do 1 até o 4, até o final do 4, fala do rapto dos vencedores, fala dos 7 anos da grande tribulação, do rapto dos vencedores, dos degolados durante os 7 anos da grande tribulação, e dos mortos que ficaram e não serão restaurados até que venha o milênio. No versículo 7 de 20, do Apocalipse 27 até o 10, do Apocalipse capítulo 20, versículo 7 até o 10, fala da libertação de Satanás. Ele vai corromper todos aqueles povos que não creram no amor da verdade, que ainda estão vivos sobre a terra, que passaram pelos 7 anos da grande tribulação. No finalzinho dos 7 anos ele será solto, no final do milênio ele será solto. Já passou aí o milênio, entendeu? O milênio já se passou, e aí ele vai enganar todos esses povos que nós
chamamos em Mateus capítulo 25, do 32 ao 49, de as ovelhas. Ovelhas ali são pessoas que ajudaram a igreja nos 7 anos da grande tribulação. Vai enganar, e aí Deus destruirá esse povo juntamente com Satanás com o sopro da sua boca. Cris Cabral, seja bem-vinda. E aí no capítulo 20, versículo 11 até o 15, vai ter o grande trono branco. A pergunta é, pastor, vou voltar, querido, porque isso aqui para mim, essa manhã, eu estudando, passei a noite, não dormi direito, estudando isso, porque eu perguntava, Deus, o mundo precisa saber que não será condenado ao lago de fogo eternamente, a morte eterna, não porque pecou, não é pelo pecado, salvo uma vez, salvo eternamente, não tem como perder a salvação, mas eles serão condenados eternamente, não é porque eles pecaram, ou viveram em pecado, ou estão vivendo em pecado, porque a Bíblia diz que no corpo do homem, Romanos capítulo 8, 7, Paulo vai dizer, o que quero não faço, mas o que não quero estou fazendo todo dia, se faço o que não quero, não é eu que faço, mas o pecado que habita na minha carne. Então Paulo está dizendo, não vamos viver em pecado a vida inteira, lutando contra esse pecado, porém não é o pecado que condena o homem ao lago de fogo eternamente, à morte eterna, de estar diante do próprio Deus, aqui em Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, que é o grande trono branco, o último julgamento. Não é isso que leva o homem a perder a sua salvação, ou não receber a salvação, que perder a salvação não tem como. A partir do momento que eu criei, a minha Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram livres do pecado da morte, mas receberam vida. Então, como que esses homens aqui chegaram diante do trono branco? Por que esses homens serão condenados eternamente? Porque esses homens serão lançados no fogo eterno, e eles sofrerão agonias eternas. Por quê? Segundo Tessalonicenses que nós lemos, porque eles rejeitaram o amor da verdade. Eles rejeitaram o próprio amor de Deus, que é o próprio Deus na pessoa de Cristo. Eles rejeitaram o amor da verdade. Então 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 11, vai dizer que Deus enviou para eles, que eles acreditassem, amassem, fossem seduzidos pelo espírito da mentira. Então aqui eles serão julgados agora, e você vai ver que essas pessoas não serão julgadas pelos seus pecados, não, elas serão julgadas pelas obras. Por exemplo, que obras que eu tenho? A minha única obra, querido, eu vou te dar, a única obra que eu tenho que ter, para não chegar nesse trono branco aqui, para não ser condenado eternamente, para mim não entrar nesse trono branco, para mim não ser lançado na morte eterna, só tem uma obra que eu tenho que fazer. E ele diz assim, e vi, versículo 11, e vi um grande trono branco. Por que é trono branco? Porque já destruiu os céus e a terra, acabou o milênio, é trono branco. Agora atrás do trono de Deus está todos os salvos vencedores, todos que passaram pela disciplina, todos que foram declarados, já está atrás do trono, juntamente com Deus, no tribunal. Diante de Deus está todos os incrédulos, que o João capítulo 3, versículo 18 diz que todo aquele que crê nunca entrará em condenação, mas aquele que não crê já está condenado, são esses. E a Bíblia diz que ele viu um trono branco, e o que estava sentado sobre ele cuja presença fugiu terra e céu, e não achou lugar para eles. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Quem são esses mortos? Queridos, mortos para Deus não são esses que perderam esse corpo físico. Mortos são todos aqueles que não receberam a Cristo, para ter a vida eterna. Jesus não entrou na vida dessas pessoas porque eles rejeitaram o amor da verdade. Por rejeitar o amor da verdade, eles são mortos. Grandes e pequenos, são famosos e não famosos, ricos e pobres, mas que nunca receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E como eles não receberam o amor da verdade, Deus enviou a eles o espírito da mentira. Por isso que eles são mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro. Então abriu-se os livros de Deus, que é os propósitos eternos de Deus para cada um de nós. Cada um de nós está escrito nesses livros dele, do próprio Deus, que nós chamamos de livros do propósito de Deus. Ele diz, e abriu-se os livros, mas abriu-se um outro livro, que é o livro da vida, que é o livro que está relatado a nossa vida, aquilo que eu fiz em vida para Deus, porque eu só tenho vida, eu só tenho esse livro quando eu recebo o amor da verdade. Quando eu recebo o amor da verdade, então eu estou escrito nesse livro da vida. E ele diz que é o da vida, e os mortos foram julgados, e os mortos, não os vivos, os mortos, vivos
já estão atrás do trono, já passaram pelo tribunal de Cristo, já foram julgadas as nações. Os mortos, aqueles que nunca receberam a Jesus. Ele diz: e os mortos que nele havia, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não no livro da vida, escrito nos livros, não no livro da vida. Presta atenção no texto, querido, observa o texto, leia o texto, pratique o texto, para que você possa ter um entendimento completo. Ele diz: e viu os mortos, pequenos e grandes, que estava diante de Deus, abriu-se os livros de Deus, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não no livro da vida. Por quê? Porque mortos não tem livro da vida, mortos não tem livro da vida no céu. Está comigo, querido? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Olha o inferno. Então quer dizer que as pessoas não serão lançadas no inferno, as pessoas serão lançadas no lago de fogo. O inferno é onde estão as pessoas agora que nunca creram, que nunca receberam o amor da verdade. Deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte eterna é essa: todo aquele que não recebeu o amor da verdade, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você percebe que nós não fomos julgados, as pessoas, esses mortos, não foram julgados pelos seus pecados. As pessoas foram julgadas pelas obras que elas não fizeram, e as que elas fizeram de mal. Se você cumprir uma obra, querido, essas pessoas precisavam ter cumprido uma obra, essas pessoas precisavam ter crido em uma obra, somente uma já tirava eles desse momento, desse grande julgamento do trono branco, de estar diante do próprio Deus, e Deus olhar para eles e dizer: vocês não têm nada que justifica vocês, porque vocês negaram o amor da verdade, vocês rejeitaram o meu amor no meu Filho Jesus Cristo. Eu enviei o Espírito para estar com vocês, e o Espírito, a Bíblia diz que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, e eles negaram esse momento. Como? Se eles tivessem cumprido só uma obra. Vai comigo em João, capítulo 6. João capítulo 6 vai dizer por que eles foram condenados. Querido, é só uma obra, era só uma que essas pessoas precisavam ter acreditado. Está lá no versículo 27, 6, 27. Até o 29, vai dizer assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Dar-lhes, os fariseus perguntam a Jesus: dá-lhes, pois, que faremos? Disseram-lhe, pois, os fariseus disseram a Jesus, disseram-lhe, pois, olha só, que faremos para executar as obras de Deus? Está falando as obras de Deus, não de Cristo. Aí Jesus vai responder para eles. Jesus respondendo disse-lhes: a obra, uma obra, querido, uma obra para não estar de frente do julgamento do Deus vivo. Uma obra de Deus é esta, a obra de Deus é esta: que creais naquele
que Ele enviou. Que nós creamos em Cristo, no amor da verdade. Porque as pessoas serão lançadas no lago de fogo, querido? Porque as pessoas serão condenadas à morte eternamente, porque não creram no amor da verdade. Mas Deus permitiu que eles crescem na mentira. Porque negaram, rejeitaram, endureceram o coração. É forte? Entende-lhe? Seja bem-vinda. Que você possa estar ouvindo essa mensagem, transformando o seu coração. Nós aprendemos muitas coisas aqui já, querido. Nós já aprendemos muita coisa até aqui. Eu vou voltar para 2 Tessalonicenses. Que você possa ver, querido, a pergunta que não quer se calar, que nós deveríamos aprender. Tedney e a Domélica, Emiliane, todos que estão aqui. Por que as pessoas serão lançadas no lago de fogo eternamente, para a morte eterna? Por que as pessoas serão condenadas à morte eterna? Por que as pessoas perderão a vida eterna? Perderão não alcançaram a vida eterna, porque você nunca pode perder mais a sua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, nada te tira a salvação. Mas esses nem alcançaram a salvação, por quê? Segundo o texto de 2 Tessalonicenses, nós já lemos, mas vou repetir. E com todo engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para serem salvos. O amor da verdade está lá em Romanos 5, 8 e 9. Porque Deus prova o seu amor enviando o seu Filho para morrer por mim enquanto ainda era pecador. Quando eu rejeito o amor de Deus, eu rejeito esse amor na minha vida, eu estou nesse momento me condenando à morte eterna. Então as pessoas não serão condenadas porque pecaram, porque o pecado foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo. Cristo me deu o dom gratuito de ter a vida eterna. Não é o pecado que me condena, querido, eternamente. É rejeitar o amor do Deus verdadeiro, do amor da verdade, que é Cristo para me salvar. Amém, querido? Eu quero parar aqui. Eu tenho muitos textos, mas eu vou parar aqui. Já são 1h10. 1 hora nós falamos. Eu quero parar aqui, querido, sabe por quê? Porque eu quero deixar um gostinho para amanhã. Amanhã eu vou continuar desse ponto. Nós vamos decorrer as escrituras para aprender mais. Essa live vai ficar gravada, você pode compartilhar com seus amigos, com aquelas pessoas que talvez não estão se autocondenando, se auto-julgando, que você possa receber essa palavra na sua vida. Quero orar por você. Vamos orar junto, querido. Querido Deus e amado Pai, Tua palavra foi exposta ao nosso coração. Teu Espírito que convence nós do pecado, do juízo e da justiça. As pessoas não serão condenadas porque pecaram, porque não é isso. A Bíblia diz que todo aquele que crê é salvo e nunca há de perecer. Mas aquele que não crê e já está condenado, as pessoas já estão condenadas à morte eterna, porque não creram e não receberam o amor da verdade, para serem salvos. E o amor da verdade é o próprio Cristo enviado a nós, é o amor de Deus na pessoa de Jesus, que agora o Espírito Santo leva-me a crer nele, para receber a salvação. Mas muitos serão lançados ao lago eterno da sua morte. Por quê, Senhor? Porque negaram o amor, porque não quiseram ser amados por Deus, porque não quiseram crer nesse amor que salvou eles da morte eterna. Por isso, querido, hoje, Senhor, eu peço que esse amor invada o nosso coração, para que nunca tenhamos dúvida. Todo aquele que já recebeu, é impossível ser condenado, mas ainda há disciplina do milênio, e se nós também não vivemos por esse amor, podemos ser disciplinados no milênio, e a disciplina no milênio não será fácil. Senhor, só vencedores entendem esse amor e morrem por ele. Por isso, Senhor, eu abençoo cada pessoa, e eu declaro que essa noite, esse dia, serão dias decisivos da nossa fé, do nosso amor, da nossa vitória. Por isso eu abençoo cada irmão que está nessa live, que vai assistir.
Eu abençoo não na minha autoridade, porque sou um homem pecador como eles, mas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que Ele enche a tua casa e a tua família, que Deus coloque as mãos sobre você, que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, fique na paz, que à noite às 21 horas nós possamos estar juntos de novo, tá? Conto com você, vem estar comigo, porque eu tenho certeza que à noite nós vamos falar quanto tempo nos resta, e você vai aprender muito. Vamos aprender Apocalipse 13, não falta não, tá bom, querido? Graça e paz, Deus te abençoe, tenha um bom almoço, um bom dia, um bom trabalho, e até a noite no nome de Jesus. Graça e paz.